Vamos resolver questões de legislação para o concurso Câmara Municipal de Capão do Leão. As questões fazem parte do material completo Edital em Foco, disponível no link da descrição. Pegue papel e caneta, porque a ideia aqui é treinar como se fosse prova. Questão 1. 3 vereadores pretendem alterar a Lei Orgânica Municipal. A proposta obteve a assinatura de 1/3 dos membros da Câmara e, após a primeira aprovação, a presidência marcou a segunda votação para 5 dias depois. Para que o procedimento respeite a Lei Orgânica de Capão do Leão, qual providência é necessária? Alternativa letra A. Submeter a alteração à sanção do prefeito depois de aprovada por maioria simples em 2 votações. Alternativa letra B. Converter a proposta em lei complementar e aprová-la por maioria absoluta em votação única. Alternativa letra C. Realizar a segunda votação após 5 dias, desde que o plenário aprove a redução do intervalo por maioria absoluta. Alternativa letra D. Manter a proposta, mas respeitar intervalo mínimo de 10 dias entre as 2 votações e exigir 2/3 dos membros em ambas. A resposta correta é a alternativa letra D. A Lei Orgânica, nos artigos 29 a 31, exige votação em 2 sessões, intervalo mínimo de 10 dias e aprovação por 2/3 dos membros da Câmara. A iniciativa parlamentar precisa de subscrição mínima de 1/3. A emenda aprovada é promulgada pela mesa, não segue para a sanção do prefeito. Portanto, o problema do caso é o intervalo de apenas 5 dias. Questão 2. O orçamento municipal previu os recursos devidos à Câmara. O prefeito decidiu efetuar o repasse mensal somente no dia 25, embora o valor esteja dentro do limite constitucional de despesa do Legislativo. À luz do artigo 29-A da Constituição, a conclusão correta é: alternativa letra A. O atraso além do dia 20 configura conduta constitucionalmente atribuída ao prefeito como crime de responsabilidade, ainda que o montante esteja dentro do limite. Alternativa letra B. O repasse é regular, porque a Constituição controla apenas o valor anual e não fixa data mensal. Alternativa letra C. O repasse pode ocorrer até o último dia útil do mês, desde que haja autorização da mesa diretora. Alternativa letra D. A irregularidade existiria somente se a Câmara já tivesse comprometido mais de 70% de sua receita com pessoal. A resposta correta é a alternativa letra A. O artigo 29-A, parágrafo 2, e, da Constituição considera crime de responsabilidade do prefeito não enviar o repasse ao Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês. O respeito ao teto global não elimina essa exigência temporal. O limite de 70% com folha, por sua vez, dirige-se à Câmara e gera responsabilidade do presidente quando descumprido. Questão 3. Um agente público adotou interpretação jurídica apoiada em jurisprudência existente, embora não pacificada. Posteriormente, os acento agudo registro geralãos de controle passaram a adotar entendimento oposto. Não há prova de vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito. Considerando a Lei nº 8.429/1992 após a reforma de 2021, assinale a conclusão correta. Alternativa letra A. A divergência interpretativa baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, não configura por si só improbidade, e a responsabilização exige dolo nos tipos dos artigos 9, 10 e 11. Alternativa letra B. A mudança posterior de entendimento transforma automaticamente a conduta anterior em improbidade culposa. Alternativa letra C. Toda interpretação depois rejeitada pelo Judiciário configura violação dolosa aos princípios da administração. Alternativa letra D. A voluntariedade do ato administrativo basta para caracterizar dolo para fins de improbidade. A resposta correta é a alternativa letra A. O artigo 1º, parágrafos 1, 2º, 3º e 8º, da Lei nº 8.429/1992 exige conduta dolosa tipificada e define dolo como vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando voluntariedade.
A própria lei afasta a improbidade quando a ação ou omissão decorre de divergência interpretativa baseada em jurisprudência, mesmo não pacificada. Questão 4. Uma lei possui os artigos 10 e 11 em vigor. Projeto posterior precisa inserir um novo artigo entre eles, sem substituir qualquer dos dois. Segundo a LC número 95/1998, qual técnica deve ser utilizada? Alternativa letra A, manter a numeração existente e inserir o novo dispositivo como artigo 10A, usando letra maiúscula em ordem alfabética. Alternativa letra B, revogação formal do artigo 11 e sua reprodução como artigo 12, deixando o número 11 para o texto novo. Alternativa letra C, criação do artigo 10(1), pois números decimais são a forma indicada para novos artigos intermediários. Alternativa letra D, renumeração obrigatória do artigo 11 para artigo 12 e inserção do novo texto como artigo 11. A resposta correta e a alternativa letra A, o artigo 12, e B, da LC número 95/1998 veda a renumeração de artigos e de unidades superiores ao artigo para acomodar acréscimos. Deve-se usar o número do artigo imediatamente anterior seguido de letra maiúscula, como 10A. A lei também impede o reaproveitamento artificial de numeração de dispositivo revogado, vetado ou declarado inconstitucional. Questão 5. Um funcionário municipal foi afastado por ato posteriormente reconhecido como ilegal. A decisão administrativa determina seu retorno ao serviço público e o ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. No Estatuto dos Funcionários de Capão do Leão, a situação corresponde à alternativa letra A, aproveitamento. Alternativa letra B, reversão. Alternativa letra C, promoção. Alternativa letra D, reintegração. A resposta correta é a alternativa letra D. O artigo 30 da Lei Municipal nº 537/1995 caracteriza a reintegração como o reingresso no serviço público do funcionário demitido ou exonerado ilegalmente, com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. Já a reversão, prevista no artigo 33, refere-se ao retorno do funcionário aposentado quando se torna insubsistente o motivo da aposentadoria. A distinção é frequente em prova. Se este treino estiver te ajudando, confira o PDF completo com 250 questões comentadas no link da descrição. Agora vamos continuar. Questão 6. O prefeito recebeu o projeto aprovado pela Câmara e pretende vetar apenas algumas palavras de um inciso, mantendo o restante do dispositivo. Também pretende comunicar os motivos do veto 5 dias depois. À luz da Lei Orgânica de Capão do Leão, qual alternativa descreve corretamente o procedimento? Alternativa letra A. É permitido vetar palavras isoladas, desde que a comunicação ocorra dentro de 15 dias corridos. Alternativa letra B. O veto parcial somente pode alcançar capítulos inteiros e dispensa comunicação de motivos quando fundado em interesse público. Alternativa letra C. O prefeito pode selecionar expressões de um inciso, desde que o plenário autorize previamente por maioria absoluta. Alternativa letra D. O veto parcial deve abranger texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea, e os motivos devem ser comunicados ao presidente da Câmara em até 48 horas. A resposta correta é a alternativa letra D. A Lei Orgânica disciplina o veto no artigo 37. O prefeito dispõe de 15 dias úteis para vetar por inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público. O veto parcial só pode atingir texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea, e os motivos devem ser comunicados ao presidente da Câmara em 48 horas. Palavras isoladas não podem ser destacadas para veto. Questão 7. Uma servidora ocupa cargo público de professora e é aprovada em outro cargo público de natureza técnico-científica. Os horários são compatíveis e os limites remuneratórios constitucionais são observados. Segundo o artigo 37 da Constituição, a acumulação. Alternativa letra A é admitida,
pois a Constituição excepciona a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, havendo compatibilidade de horários. Alternativa letra B. É admitida apenas se um dos vínculos for temporário e sem remuneração. Alternativa letra C. É proibida, porque somente 2 cargos de professor podem ser acumulados. Alternativa letra D. É proibida, pois cargo técnico ou científico só pode ser acumulado com outro da área de saúde. A resposta correta e a alternativa letra A. O artigo 37, XVI, da Constituição proíbe como regra a acumulação remunerada, mas prevê exceções com compatibilidade de horários, 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, e 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. O caso apresentado se enquadra precisamente na segunda hipótese constitucional. Questão 8. Na organização interna da Câmara de Capão do Leão, um vereador sustenta que a mesa diretora deveria ser formada por presidente, 2 vice-presidentes e 2 secretários. Outro afirma que o regimento vigente adotou estrutura mais enxuta. Qual composição corresponde ao artigo 28 do regimento interno? Alternativa letra A. Presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários. Alternativa letra B. Presidente, vice-presidente e secretário. Alternativa letra C. Presidente, 2 vice-presidentes e secretário. Alternativa letra D. Presidente, corregedor e 2 secretários. A resposta correta é a alternativa letra B. O artigo 28 do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 18/2023 atribui à mesa diretora a gestão dos trabalhos legislativos e estabelece sua composição por presidente, vice-presidente e secretário. A questão explora modelos comuns em outras casas legislativas, mas a prova deve seguir a estrutura específica adotada pela Câmara Municipal de Capão do Leão. Questão 9. Um gestor praticou ato administrativo irregular, mas a apuração não demonstrou perda patrimonial efetiva nem dolo de causar o resultado ilícito. Pretende-se enquadrá-lo no artigo 10 da Lei nº 8.429/1992 por dano ao erário. Considerando a redação vigente, a solução correta é: alternativa letra A. Qualquer ilegalidade administrativa presume dano ao erário e dispensa prova do elemento subjetivo. Alternativa letra B. O enquadramento no artigo 10 exige ação ou omissão dolosa que cause efetiva e comprovadamente perda patrimonial, de modo que mera irregularidade sem esses elementos não basta. Alternativa letra C. O artigo 10 exige apenas vantagem pessoal do agente, independentemente de prejuízo ao patrimônio público. Alternativa letra D. A culpa leve é suficiente para o artigo 10, ainda que não exista prejuízo patrimonial comprovado. A resposta correta é a alternativa letra B. O caput do artigo 10 da Lei nº 8.429/1992, na redação da Lei nº 14.230/2021, exige ação ou omissão dolosa que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação. Não há improbidade culposa nesse enquadramento. Vantagem indevida ao próprio agente é núcleo típico do artigo 9º, não requisito geral do artigo 10. Questão 10. Servidor público efetivo é eleito vereador e consegue demonstrar compatibilidade entre o horário do cargo e as atividades do mandato. Qual consequência remuneratória decorre diretamente do artigo 38 da Constituição? Alternativa letra A. É exonerado do cargo efetivo, pois mandato eletivo é incompatível com vínculo estatutário. Alternativa letra B. Permanece no cargo e percebe as vantagens dele, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Alternativa letra C. Deve afastar-se obrigatoriamente do cargo efetivo e escolher uma das remunerações. Alternativa letra D. Mantém o cargo efetivo, mas a remuneração do mandato de vereador é necessariamente suspensa. A resposta correta é a alternativa letra B.
O artigo 38, II, da Constituição estabelece regra própria para o servidor investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, percebe as vantagens do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Se os horários forem incompatíveis, aplica-se a lógica do afastamento prevista para o prefeito, com opção remuneratória. Não existe exoneração automática. Fechamos esta aula de questões comentadas para a Câmara Municipal de Capão do Leão. Para continuar treinando, acesse o material completo no link da descrição. Bons estudos e eite à próxima revisão!